Olá, eu sou Elisete Garcilaso. Confira comigo agora as principais notícias do ConectaCast. De atleta olímpico a narcotraficante internacional. Estados Unidos endurecem a entrada de turistas e passam a exigir histórico de redes sociais dos últimos 5 anos. Sem o Real ID ou passaporte, viajante pagará taxa extras nos aeroportos dos Estados Unidos a partir de fevereiro. Ciclistas na mira da lei. Furar sinal vermelho pode gerar multa pesada na Flórida. Influenciador famoso é condenado por manter empregada em trabalho análogo à escravidão por 30 anos. De atleta olímpico a narcotraficante internacional. FBI oferece milhões por um ex-olímpico acusado de chefiar cartel de drogas. O que começou como uma trajetória de destaque no esporte internacional terminou em uma das caçadas mais intensas da história recente do FBI. Ryan James Wedding, ex-snowboarder olímpico que representou o Canadá nos Jogos de Inverno de 2002, tornou-se oficialmente um dos criminosos mais procurados no mundo, acusado de liderar uma vasta rede internacional de tráfico de drogas. O FBI elevou para até 15 milhões de dólares a recompensa por informações que levem à captura de Wedding. Segundo as autoridades americanas, ele é apontado como o cérebro por trás de uma operação bilionária de tráfico de cocaína, com rotas que saem da Colômbia, passam pelo México e abastecem os Estados Unidos e o Canadá. De acordo com investigações federais, a organização comandada por Wedding teria ligação direta com o cartel de Sinaloa, um dos grupos criminosos mais violentos e influentes do hemisfério ocidental. Além do tráfico internacional de drogas, o ex-atleta é acusado de lavagem de dinheiro, conspiração criminosa, intimidação de testemunhas e até de ordenar assassinatos para impedir cooperação com a justiça. Um dos episódios mais graves atribuídos a ele envolve o assassinato de uma testemunha federal na Colômbia, morta antes de depor em um processo que poderia incriminá-lo diretamente. Autoridades acreditam que o Wedding esteja atualmente escondido no México, sob proteção de facções criminosas e que continua participando ativamente das decisões da organização. Ryan James Wedding passou a ser descrito por investigadores como um executivo do crime, cuja operação movimenta toneladas de drogas e alimenta a violência transnacional. O FBI reforça que qualquer informação relevante pode ser repassada de forma anônima e que a recompensa milionária reflete a prioridade máxima do caso. Para as autoridades, a mensagem é clara: nem fama, nem passado olímpico colocam alguém acima da lei. O presidente Trump deve assinar uma lei de reclassificação da maconha. O presidente Donald Trump deve assinar uma ordem executiva que pode reclassificar a maconha na lei federal dos Estados Unidos, abrindo caminho para a maior mudança na política de drogas do país em décadas. Hoje, a maconha é classificada como Schedule 1, no mesmo nível das drogas como a heroína. A proposta do governo é movê-la para o Schedule 3, reconhecendo o uso médico e reduzindo restrições federais, sem legalização total. Se confirmada, a medida pode facilitar pesquisas científicas, reduzir barreiras para empresas do setor, atrair investimentos e alinhar a lei federal à realidade de dezenas de estados onde a cannabis já é permitida para fins medicinais ou recreativos. O anúncio já movimenta o mercado e reacende o debate político, jurídico e social sobre o futuro da cannabis nos Estados Unidos.
Estados Unidos endurecem entrada de turistas e passam a exigir histórico de redes sociais dos últimos 5 anos. Os Estados Unidos preparam uma nova e rigorosa mudança nas regras de entrada para turistas estrangeiros. O governo do presidente Donald Trump anunciou que passará a exigir 5 anos de histórico de redes sociais de viajantes que solicitarem autorização para entrar no país, ampliando significativamente o nível de triagem de visitantes internacionais. A exigência foi divulgada pela Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, a CBP, e valerá para turistas de países que fazem parte do programa de isenção de visto. Entre eles está o Reino Unido, Austrália, França, Japão e outros aliados tradicionais. Esses viajantes utilizam o sistema eletrônico ESTA, que permite estadias de até 90 dias e custa atualmente $40. A partir da nova regra, o histórico de redes sociais deixará de ser opcional e se tornará obrigatório. Além das contas em redes sociais utilizadas nos últimos 5 anos, o governo americano também passará a coletar o que classifica como dados de alto valor, incluindo endereços de e-mail usados nos últimos 10 anos, números de telefone dos últimos 5 anos, informações sobre familiares próximos e uma selfie, que será usada para verificação biométrica de identidade. Segundo a CBP, a ampliação dos dados busca reforçar a segurança nacional e aprimorar os processos de verificação antes da chegada dos visitantes ao território americano. Paralelamente, o governo também anunciou a expansão do veto migratório, que agora atinge mais de 30 países, incluindo o Afeganistão, Somália, Irã e Haiti. De acordo com a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, permitir a entrada de cidadãos de países que não conseguem colaborar plenamente com a checagem de antecedentes representa um risco à segurança dos Estados Unidos. Críticos alertam para impactos na privacidade e no turismo internacional, enquanto a Casa Branca sustenta que as novas exigências serão necessárias para proteger o país em um cenário global cada vez mais instável. Para quem pretende viajar aos Estados Unidos, o recado é claro: planejamento, transparência digital e atenção redobrada aos novos requisitos serão essenciais. Sem Real ID ou passaporte, viajante pagará taxa extra nos aeroportos dos Estados Unidos a partir de fevereiro. Viajar pelos Estados Unidos sem a documentação correta vai pesar no bolso a partir de 1º de fevereiro. A Administração de Segurança no Transporte, TSA, anunciou que passageiros que chegarem aos aeroportos sem o Real ID ou passaporte válido terão de pagar uma taxa de $45 para conseguir embarcar em voos domésticos. A medida faz parte da nova fase de implementação da Lei Real ID, criada após os atentados de 11 de setembro para padronizar documentos de identificação e reforçar a segurança nacional. Segundo o TSA, a cobrança tem como objetivo compensar os custos da verificação manual de identidade, um procedimento mais lento e complexo quando o passageiro não apresenta nenhum documento compatível com o padrão federal. De acordo com a agência, nesses casos, os agentes precisam recorrer a checagens biométricas e bases de dados adicionais para confirmar a identidade do viajante, o que consome tempo e recurso. A taxa reflete o custo adicional de processar passageiros que não estão em conformidade com os padrões federais de segurança, informou a TSA em um comunicado oficial. O que muda na prática? A regra não impede o embarque, desde que a identidade do passageiro seja confirmada e a taxa seja paga. No entanto, autoridades alertam que o processo pode causar atrasos e constrangimentos,
especialmente em períodos de grandes movimentos nos aeroportos. Para imigrantes e turistas, o impacto depende do documento apresentado. Passaporte válido com visto, se aplicável, e Green Card já são aceitos como documentos compatíveis com o Real ID e não geram cobrança. O principal alvo da nova taxa são viajantes que utilizam apenas carteiras de motoristas estaduais antigas, sem a estrela que identifica o Real ID. Segundo o TSA, cerca de 94% dos passageiros já embarcam com documentos compatíveis. A nova taxa busca pressionar os 6% restantes a utilizarem sua identificação antes da implementação total da lei, que poderá futuramente impedir completamente o embarque de quem não estiver em conformidade. A recomendação das autoridades é clara: verifique sua carteira de motorista, providencie o Real ID ou viaje com passaporte para evitar custos extras e possíveis transtornos. A partir de fevereiro, a falta de atenção aos documentos pode sair caro, literalmente. Ciclistas na mira da lei. Furar sinal vermelho pode gerar multa pesada na Flórida. A ideia de que ciclistas têm mais liberdade no trânsito não encontra respaldo na lei da Flórida. Um caso recente em Miami deixou isso bem claro. Um ciclista brasileiro foi multado em $179 após avançar o sinal vermelho em uma infração registrada como Failure to Stop. O episódio revela que a fiscalização para quem pedala está mais rigorosa e alinhada às regras aplicadas aos motoristas. De acordo com o Estatuto da Flórida 316-2065, bicicletas são consideradas veículos. Isso significa que ciclistas devem obedecer às mesmas normas básicas do trânsito, parar em sinais vermelhos e placas de stop, respeitar o sentido da via, dar preferência a pedestres e seguir regras em cruzamentos. Regras que muitos ignoram e custa caro. Além da obrigatoriedade de respeitar sinais de trânsito, a lei estadual também exige equipamentos específicos para circulação noturna, como, por exemplo, luz branca dianteira, refletor ou luz vermelha traseira. A ausência desses itens também pode resultar em multa. Especialistas alertam que ignorar ou não pagar a penalidade pode trazer consequências sérias, como o envio da dívida para collections, cobrança de taxas adicionais e até complicações futuras para quem pretende tirar carteira de motorista nos Estados Unidos. Autoridades reforçam que o objetivo da fiscalização não é apenas punir, mas reduzir acidentes e aumentar a segurança viária. Ciclistas devem pedalar de forma previsível, sinalizar manobras e cumprir integralmente a legislação. Influenciador famoso é condenado por manter empregada em trabalho análogo à escravidão por 30 anos. Um influenciador conhecido nas redes sociais por divulgar conteúdo sobre medicina chinesa foi condenado pela Justiça do Trabalho em Campinas por manter uma empregada doméstica em condições análogas à escravidão por aproximadamente 3 décadas. O caso checou pela duração da exploração e pelo contraste com a imagem pública do condenado, que acumulava milhões de seguidores. Segundo a sentença, a mulher começou a trabalhar para a família nos anos 1990 e passou anos sem receber seu salário regular, férias, 13º ou qualquer direito trabalhista. A Justiça reconheceu jornada exaustiva, dependência econômica e condições degradantes, elementos que caracterizam trabalho escravo contemporâneo segundo a legislação brasileira. O influenciador, sua esposa e filhos foram condenados solidariamente ao pagamento de cerca de R$1.200.000. Este valor inclui salários atrasados, indenizações e danos morais.
A defesa alegou que a relação era familiar, argumento rejeitado pelo tribunal. A decisão reforça o combate à escravidão moderna no Brasil e envia um recado claro: prestígio, seguidores e influência não colocam ninguém acima da lei. Bem, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada a você que esteve conectado conosco até agora. E peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora. Clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Muito obrigada, te vejo na próxima edição. Até mais!